para começar aqui, né, a nossa sintonia, só gostaria de fazer um relato bem breve. Antes, né, a gente tem agenda de palestras e tudo mais, e esse era um pedido que eu ia fazer para o seu Domingos tocar essa música. Sem brincadeira, até me emocionei um pouco agora. Desculpe. Eu ia pedir para ele tocar essa música, porque ele já tocou em alguns momentos essa música aqui, e quantas vezes essa letra me embalou o sono, me embalou o acalento, o coração. E eu ia fazer esse pedido para ele, mas eu falei, quem sou eu para influenciar na inspiração do seu Domingos, que está aqui toda vez, tem uma grande inspiração, quem sou eu? E olha aí o que acontece hoje. Um presente. Então, nosso Deus Pai nos presenteia a todo momento, a toda hora. Confiemos. Isso é para a gente começar. Bom, boa noite a todos. Agora sim, estou um pouco agitado. O dia acabou sendo agitado, hoje não por descuido, mas por acontecimentos mesmo. E, enfim, a todo momento a gente é amparado e a gente recebe essas mensagens aqui, logo no início, na chegada, enfim. Então, boa noite, que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos ilumine, que possamos receber as influências necessárias, as inspirações necessárias para a compreensão e para que colocamos, de alguma forma, isso no nosso dia a dia. E hoje, pensando um pouco, né, sobre o tema que a gente ia falar, que a gente conseguiria construir para a gente conversar, refletir um pouco aqui, conversar não, né, refletir um pouco aqui. Pensei bastante, talvez, não sei se todos passaram já por algum dia assim, né, aquele dia turbulento, aquele dia que você já começa agitado, começa dando alguma coisa errada, ou seja, tocou o despertador, você volta a dormir e acorda 3 horas depois. Brincadeiras à parte, você acorda um pouco atrasado. E aí já começa o dia, já parece que começa a sair do trilho, né? Aí você fala, opa, já começou a dar errado. Aí você vai a caminho do trabalho, ou em qualquer trabalho, né, que o Espiritismo nos ensina o que é trabalho, qualquer atividade útil que seja, né, que a gente vá fazer. Então a gente começa o trabalho no nosso dia a dia, e aí a gente começa a fazer. E aí, uma coisa que a gente tem tanta facilidade, por exemplo, né? De repente a gente tem um trabalho digital, vou digitar um texto ali, vou projetar ele aqui para todo mundo ver. Aí, não consigo projetar ele, mas eu sempre fiz isso, e o que acontece? Você fica 3 horas naquilo. Aí você resolve e fala assim, chega, vou para a próxima atividade. Aí você fala, bom, já sei o que eu vou fazer para melhorar o meu dia, eu vou ajudar alguém. Aí essa pessoa está fazendo um trabalho manual lá, tal, você chega para ajudar, aí você piora o trabalho da pessoa. Você consegue ajudar a travar um pouquinho aquilo ali. Aí você fala, opa, o que eu estou fazendo aqui hoje? Bom, enfim, tem mais coisas para fazer no dia. Desculpa atrapalhar, vou para a próxima. E assim o dia segue. Sucessivamente, com os tropeços do dia. E aí é aquele dia que você acaba ele e fala assim, eu costumo usar esse termo, né? Patinei, não saí do lugar. Parece que eu fiz, não fiz nada. Né? Então foi pensando um pouco, nesses dias que nós temos, nessas dificuldades, que pensamos em falar sobre recomeços, sobre renovação dos nossos votos de vida a cada dia que desperta. Que um dia de nossa vida, a gente pode fazer uma comparação bem singela, bem sucinta, à nossa encarnação. Né? Como se iniciasse, existe um início, existe um fim, e recomeça. Existe um início, existe um fim, e recomeça. É assim que são as nossas sucessivas encarnações. Né? Talvez não simplista da forma que assim eu dirijo agora, mas nesse sentido. Então a intenção aqui é para que a gente pense um pouco e saímos com os nossos votos de vida renovado. Aí você fala, nossa, é algo grandioso. Não, né? Não é essa a pretensão, mas que minimamente a gente consiga mirar
algo e falar, é esse passo aqui, talvez é esse voto aqui que eu vou fortalecer daqui em diante. E para falar sobre isso, nos utilizamos do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Espero que as reflexões e as relações façam sentido a todos. Então, para começar, no primeiro subitem, tem o subtítulo assim, o jugo leve. E aí eu queria fazer só uma pergunta para vocês. Não estou dizendo que foi nesse momento, mas foi algo que me causou assim, né, um espanto um tempo atrás. Quem já leu esse título e fez essa comparação sobre julgamento, jugo leve? Ou será que fui só eu? Porém, não está querendo dizer sobre julgamento. É jugo. Jugo. Peso. Jugo, para a gente visualizar, tem aquelas carroças de animais, aí tem aquela parte da frente que você encaixota assim no animal para ele puxar. Jugo é aquilo. Né? Então, quando ele fala de jugo leve, é do peso. O peso que nós carregamos. Né? Porque na condição que nós nos encontramos, o peso para a gente é muito. Mas, realmente, o Espiritismo vem nos ensinar, né? Vem nos trazer, falar sobre o Cristo Consolador e que o jugo é leve. Então, ele vai começar falando assim: vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E isso está lá no livro de Mateus. E aí ele continua nos explicando, esse capítulo, que há uma condição, que é a própria lei que Jesus ensina, que o jugo pode ser, a observação da lei. Que lei? A lei que Jesus veio nos ensinar. Que lei é essa? Todas as falas, todas as parábolas, né, que Jesus fazia, ele falava de uma vida futura, de uma vida eterna. Então, a observação dessa lei, que a gente vai também no caminho aqui fazer algumas comparações com o que Kardec e o Espiritismo nos trazem. O jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Só isso. Está vendo como é simples? Como é leve? Na verdade, não. Né? Mas, amor. Né? Se a gente buscar a compreensão de amor, se cada um de nós aqui for dizer o que significa amor, nós vamos sair com um monte de informação daqui. Né? E o que eu quero dizer com isso? Que a gente está no caminho de compreender ainda o que é o amor. Eu sempre repito isso. Né? Porque eu tenho comigo, naquilo que eu aprendo, que a gente está a caminho de aprender. O amor, ele é muito robusto, ele é muito amplo. E a nossa condição, muitas vezes, é de simplificar. A gente quer simplificar. A gente quer definir. Talvez, na nossa condição desse momento, não sei se conseguimos definir na sua plenitude. Mas podemos sim refletir, nós estamos no caminho, nós estamos exercitando. Também não podemos dizer que não sabemos nada. Se nós estamos aqui é porque sim, aprendemos algo, estamos nesse caminho de aprendizagem. Então, a reflexão um pouquinho é para o amor para consigo. Você está falando sobre jugo, sobre peso, né? E o Espiritismo ele é muito isso. Ele não nos ensina para que a gente faça comparações entre nós. Estou mais evoluído que você. Que eu fiz tal coisa, você não fez. Nossa, o outro está mais evoluído que eu. Nossa, eu sou desculpa a palavra, eu sou um lixo. Porque muitas vezes a gente faz isso, sem se perceber. Então, a reflexão do amor para consigo. A autoanálise.
Dentro de algumas referências do desenvolvimento humano, a gente vai entender que a gente vai aprender que existe o que a gente pode chamar de ponto óptimo, que existe uma referência teórica e existe a nossa intuição. O ponto ótimo é quando a gente consegue alinhar ao meio disso. Não que nós estejamos certos, mas aonde está, o Espiritismo nos diz isso, onde está escrita as leis? Na nossa própria consciência. Então, nós também temos isso em nós. Nós somos filhos do Criador. Então, nós temos em nós também. Nós não somos perfeitos, estamos em ponto de, estamos a caminho de. Falta um bocado, mas já andamos um bocado. Então, nós temos conhecimento em nós, só que tem muito ainda a aprender. Então, o ponto óptimo, nesse nosso momento, é a gente encontrar a busca da referência com a nossa intuição também. Né? Porque o melhor caminho para mim não é o melhor caminho para você, nem para você, nem para você, nem para você. Cada um de nós tem o nosso próprio caminho. E aí, caridade, né? Que é, talvez de uma forma singela, não sei se podemos considerar assim, doar de si, doar aquilo que eu tenho, de mim, o que está aqui já. Não que eu preciso preparar para entregar, mas aquilo que já está aqui. Vamos dizer assim, o que já está pronto. Então, apesar de um dia, né, como a gente começou fazendo essa comparação, não ser bom, de uma semana não ser tão boa, um mês, uma vida não ser tão boa, até aqui, até esse momento, o que esses pontos, o que essa observação do negativo, do que não foi tão bom, pode melhorar o nosso astral para que a gente possa se motivar a seguir em diante? Não estou dizendo que não é válido olhar para isso. É necessário, autoanálise. O amor necessita disso também. Porque senão não é amor. Se a gente não conseguir olhar, conseguir perceber, considerar que nós somos sim, seres possivelmente falhos, estamos em construção, nós temos essa condição de falhar. Se nós não minimamente nos aproximarmos disso, compreendermos isso, será que é amor? Será que a gente pode falar que isso é auto-amor? Então, o que isso pode melhorar o nosso astral? Não é gostoso. É necessário. Mas também não é só isso. Então a gente também precisa, auto-amor, o amor também contempla o perdão. O amor também contempla a gente entender. Isso não é, como diz talvez algumas gírias atuais, não é passar um pano. Mas é que a gente precisa seguir em frente, senão a gente vai remoer sempre o que foi. E está dito numa mensagem aqui embaixo, no portal. Eu não posso modificar aquilo que já foi. Mas daqui em diante, sim. Então, essa autoanálise, essa análise é necessária. Mas ficar só nisso pode ser não ser tão positivo. E aí, seguindo o capítulo ainda, a gente vai aprender nele que o Espiritismo é o Consolador prometido, que Cristo vinha proclamando. Chama a observação da lei. E Kardec não nos comenta, em dado momento, que essa é uma doutrina de observação. Muitas vezes. Então, esse Consolador chama a observação da lei. Que leis são essas? Leis divinas. E que são as leis divinas? Leis naturais. Como a coisa flui. E às vezes a gente quer ser resistente a isso. A gente quer fazer ao nosso modo. A gente não observa a lei e tenta se enquadrar nela. Às vezes a gente quer ser mais que a lei. A gente quer fazer a lei funcionar. Uma lei que é perfeita.
nos ajuda a compreender o que Jesus disse apenas em parábolas. Jesus tinha e tem total respeito pela condição de cada um e o momento de cada um. Então, se ele falava em parábolas naquele momento, era a condição de que aquelas pessoas tinham a entender. Aos mais próximos, ele ainda falava-se mais, porque ele entendia que aqueles caminhariam e teriam mais tempo para ouvir, para entender profundamente. E eles encarregados de dar continuidade a esses ensinamentos. Consola os que sofrem ao dar uma causa justa e um objeto útil a todas as dores. Então, no capítulo 5, ele vai falar bem-aventurados os aflitos, que o Evangelho nos ensina, que é a doutrina, que é o Consolador prometido, que existem causas atuais e causas antecedentes aos nossos sofrimentos. Mas que, como o seu Domingos falou, bem falado sábado, tem um grande percentil aí que essas causas são atuais. Por isso a necessidade da nossa constante observação. Entre muitas outras coisas que podem nos auxiliar a entender o momento em que vivemos a dificuldade que estamos passando. Quando não, ao menos, refletir que nada é por acaso e que o sofrimento é uma parte do processo que leva à cura. Isso muitas vezes é difícil da gente entender, né? Porque quando a gente está no olho do furacão, é difícil muitas vezes a gente se consolar e falar, esse sofrimento leva à cura. E o que nos faz nos alinharmos a isso? É a busca constante. Né? O que esses sofrimentos querem nos dizer, querem nos trazer? Busca de referência, mas essa análise interna nossa, ao ponto, novamente. Realiza o Espiritismo o que Jesus disse, do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem. Então, fomos criados simples e ignorantes. Existe todo um processo antes disso, que em grupo de estudos aí causa até tremores, né, de compreensão. Porque não é simples. É a gente que quer simplificar. Por isso a necessidade de estudo, de busca, de grupos, né? Por isso a necessidade de nós estarmos reunidos entre pessoas com pensamentos em comum, de aprender. Que faz o homem saber de onde vem, para onde vai. Qual que é o nosso destino? O Espiritismo nos diz sermos seres felizes, perfeitos. Estamos nesse caminho. Por que estamos na Terra? Porque faz parte do processo. Como uma flor tem o seu processo de crescimento, nosso organismo tem um processo de crescimento, nós, atualmente almas, espíritos, temos o nosso processo de evolução. Lembranças do verdadeiro princípio das leis de Deus. Leis que são, se Deus é justamente bom, perfeito, quem é perfeito cria leis perfeitas. As leis naturais que nos regem, que a gente segue nessa existência e desencarna, encarna de novo, são perfeitas para o nosso aprimoramento. Consolação pela fé e pela esperança. E fé? O que a gente compreende de fé ainda? É só acreditar? A fé também é construída. Basta ter vontade. A vontade também é construção. Não é simplesmente a gente estalar os dedos. Será que se a gente pensar um pouquinho nessas questões bem superficiais da forma como está sendo colocada, será que pode
já pode nos auxiliar, de alguma forma, um alívio? Simplesmente refletir, simplesmente nos causar dúvida do que eu preciso buscar agora? Qual que é o meu ponto? Ainda nesse mesmo capítulo, o subitem Advento do Espírito de Verdade, em um trecho direcionado pelo Espírito que se intitula como Espírito de Verdade, em Paris, 1860, nos diz assim: crede e orai, porque o norte é a ressurreição. E ressurreição pode significar o que para a gente? Ressurreição, que ele vai dizer no trecho, novamente utilizando as palavras daquele momento, que lá na época dos judeus, ressurreição se acreditava, né, que se morria e nascia da carne, que Cristo vem dizer, né, vem nos ensinar que não é bem assim, que não dá, e a ciência hoje nos prova, não dá para a gente morrer nesse corpo e nascer com ele de novo. A renovação ela é feita através de reencarnação, ou seja, renovação, providência divina de nós, um processo, vivemos esse processo, passamos por provas, analisamos o que a gente fez legal, o que a gente pode fazer diferente, e ganhamos novas e novas oportunidades. E algo que eu vi em uma palestra aqui no portal que é muito legal, exercício de humildade, oportunidades por misericórdia. Porque na condição que estamos, dificilmente seria por merecimento. E a vida é a prova escolhida, durante a qual nossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro, uma árvore. E quem escolhe o caminho desse desenvolvimento? Somos meros robôs? Somos meras programações? Que a gente só vem aqui e automaticamente segue a vida, deu, não deu, deixa para a próxima. É nossa responsabilidade que essas virtudes sejam cultivadas. É nossa responsabilidade buscar, perceber o que a gente já repetiu, está fortalecendo em nós e o que ainda não. Daquilo que não, o que eu posso começar? O que são virtudes? Na mesma mensagem, o Espírito de Verdade nos alerta: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Mas muitas vezes a gente inverte o caminho. A gente deixa de se amar porque a gente não está se instruindo. Olha que coisa. A gente inverte o caminho. Não é que não seja importante. Espiritismo também é ciência. E ciência separa para explicar. Acontece tudo junto e misturado. Mas muitas vezes a gente coloca um na frente do outro. E ele diz aqui, existe uma ordem, amai-vos. Mas aí você está confuso, né, Felipe? Você fala que a gente não sabe o que é amor, está falando para a gente amar. Se a gente não sabe o que é o amor, o que a gente precisa fazer? Buscar entender? Refletir juntos? Ao menos estender a mão? Ouvir? Ter paciência? Será que isso tudo pode fazer parte do que seria o amor? Ou não? E aí, nesse contexto de autoanálise, de autorreflexão, de autoamor, será que a gente não está sendo impiedoso com nós mesmos? Novamente, né? O motivo aqui não é que a gente, entre aspas,
passe um paninho para deixar, né, limpinho para que todos possam ver. Mas será que a gente não está pesando demais? A culpa trava. Não é que a gente não tenha que sentir. Como disse, né? Se recebemos algo, talvez seja mais por misericórdia do que por merecimento. Então, sim, estamos em constantes erros ainda, mas como que a gente quer ser perfeito se a gente está nesse caminho, a gente não sabe ser ainda? Então é fato que a gente não vai ser. A gente ainda não sabe. A gente está em busca. Nos cobrando por não saber o que ainda a gente não sabe. Cristo entende que cada um ao seu tempo e à sua velocidade. Então não que nós não devemos nos cobrar, novamente. Né? Fala, não se cobre. Essa autocobrança é o que vai fazer a gente dar passos. O que a gente não deve fazer é cobrar o outro. É comparar, é julgar. Cobre a si. Ao mesmo tempo, autoanálise para entender se a identificação dos erros não está me falando, errei, não sou bom, não sou merecedor, não sou bom, não sou merecedor. Tá. Deus, que é todo poderoso, onipresente, onipotente, nos compreende e nos dá oportunidade a todo momento. Seguindo um pouco mais as instruções dos Espíritos, em outra mensagem do Espírito de Verdade, dessa vez ditada um ano posterior, em 1861, ele vai dizer assim: venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem sim, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Ou seja, a gente não está sozinho. Por mais que possa nos parecer muitas vezes, por mais que possamos nos sentir, porque às vezes a gente está rodeado de tanta gente, não parece que às vezes a gente está sozinho? Né? Por mais que a gente viva um bom relacionamento, um bom casamento, um bom matrimônio, nós temos os nossos momentos. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. Sulco, uma pedra, às vezes ela vai ter um rachadinho ali nela. Aquilo é um sulco. Ou seja, um caminho. Trabalhadores, traçai o vosso sulco. É nossa responsabilidade traçar o nosso caminho. Deus nos auxilia. Os Espíritos estão conosco. Temos um Espírito designado por Deus ao nosso lado, cada um de nós, que não nos abandona. O que ele pode deixar é fazer com que a gente, teimoso da cabeça, a gente, né, bata a cara no muro. Porque ele fala, não, deixa comigo que eu sei. Deixa comigo que eu sei. Então ele fala, então vai. E aí ele dá um passinho para o lado. Deixa caminhar, mas ele está ali. Está ali esperando a conexão novamente. Recomeçai no dia seguinte, a rude jornada da véspera. Então, tem aquele dia que é cansativo, que eu patinei. Às vezes é hora de falar, chega. Vou dormir. Amanhã é um novo dia. E recomeçar. Encontrar essa energia para que, é isso, estou na senda, estou no caminho. Vamos lá. Mais uma oportunidade, mais um dia de oportunidade. Ou, vai ser igual mesmo? Não vai mudar nada.
e a construção da nossa fé. O trabalho de vossas mãos fornecem o pão terreno aos vossos corpos, mas vossa alma não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Estamos acompanhados. Temos proteção. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. E qual que é a semente que germina em nós? Como o Espiritismo diz, do mais vil, do mais duro, existe essa semente dentro, que é o amor. O amor divino. É uma sementinha que está dentro de nós. E aí, quando a gente fala de sofrimento, isso foi uma reflexão muito legal que a gente teve no 3º ano de estudos. Como que uma semente cresce? Ela morre primeiro, para se fazer brotar, crescer. A dor aí. Olha o sofrimento que pode nos ajudar, quebrar. E não é no sofrimento que às vezes a gente para e reflete algumas coisas? Que a gente está naquela correria do dia a dia, acontece alguma coisa que deixa a gente para baixo, um sentimento não tão legal, e que a gente fala, cansei. Aí a gente para, a gente consegue observar aquilo que está acontecendo conosco de uma forma mais distante. Nossa, não tinha pensado nisso. E aí a gente se renova. A gente deixa aquele costume que nos levou ao cansaço um pouco de lado e fala, agora eu vou tentar diferente, vamos ver se vai dar certo. E de repente era essa pausa, era essa reflexão, que veio através de uma tristeza. Fazendo mais uma reflexão, talvez não com algo espírita, mas algo que está bem nos dias atuais, só que é o primeiro filme do Divertidamente. Tem uma cena lá, que a felicidade ela queria porque queria falar que a tristeza ela não podia tomar parte, Aí tem uma determinada cena que tem um personagem ali que está triste, que ele na verdade está com o negócio amarrado aqui, e aí a tristeza chega perto e ele se põe a chorar. Aí ele fala, aliviou. Então não é de todo mal, é que causa desconforto, né? E o que é melhor? A gente dar risada o dia todo ou a gente ter dor de dente o dia todo? Dor de dente causa desconforto, não é? Só uma forma de fazer uma reflexão. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente, o menor que talvez pela nossa consideração, grandioso. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Espíritas, amai-vos. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Estou convosco, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para seres artífices da vossa imortalidade. Se nós tivéssemos tudo pronto, como que a gente poderia chegar lá no final e falar assim, legal, alguém fez para mim. E eu? O que eu posso fazer? O devotamento, dedicação e abnegação são uma prece contínua
encerra um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras: abnegação. Abnegação é muitas vezes a gente simplesmente compreender a lei, buscar entender e se adaptar a ela. Abrir mão, muitas vezes, de que deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Espero profundamente, apesar dos pesares, peço desculpas pela muita leitura, foi a forma realmente que conseguiria trazer a mensagem aqui hoje, nesse dia. Esperamos que profundamente possa, de alguma forma, ter feito algum sentido para cada um de vós, e que possa existir uma reflexão hoje. Então, é a nossa responsabilidade criar o nosso caminho, nos aperfeiçoar. E o que eu posso fazer? E não é um projeto de vida inteiro. Que às vezes a gente olha para o todo, vai ficar difícil. E na nossa condição, quando fica difícil, a gente tem a tendência ao quê? Abandonar, largar a mão. Então, às vezes o nosso desafio é tornar isso mais fácil. Isso não vai ser julgado. Por quê? Cristo já entende. Nosso Pai maior já entende. A cada qual o seu modo e a sua velocidade. Deus é o único capaz de julgar cada um de nós. E o mais incrível, Ele não julga. Ele compreende. Nos assiste e vibra por nós. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E um bom passo a todos.